Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura de Evagrio Pôntico, Tratado Prático da Vida Monástica, nosso sexto encontro. Os remédios contra os 8 pensamentos, os vícios. Vamos trabalhar os capítulos 23 a 33. 23. Os efeitos negativos da cólera. Não consentir, se tornando assim presa ao pensamento da cólera, se contrapondo em seu íntimo àquele que um dia te contristou, e não ceder ao pensamento da fornicação, conservando por longo tempo as imagens dos prazeres. No primeiro caso, que é consentir, ao pensamento de cólera, que se deve evitar, a alma fica ofuscada. No segundo caso, que é o pensamento da fornicação, a alma é induzida à ascensão da paixão. Uma e outra, fazem a mente sórdida, imunda. Quando então, no tempo da oração, tu irás imaginar semelhantes imagens e não oferece a Deus a tua oração, e tu te ficarás entregues à mercê do demônio e preguiça. É ele que te ensina rapidamente, aproveitando com particular complacência, isto é, o mal, de semelhante estado de ânimo como um cão, que dilacera a alma, como faria a uma corça. Então, evitar a cólera. 24. A cólera deve ser endereçada contra os demônios e não contra os seres humanos. A natureza da parte irascível é aquela de fazer guerra aos demônios, de lutar para resistir aos prazeres de qualquer espécie que seja. Por isso os anjos, no expor o prazer espiritual e a felicidade que deles deriva, nos persuadem a endereçar a nossa cólera contra os demônios. Estes, por sua vez, os demônios, nos solicitam aos prazeres do mundo, depois instigando a nossa irascibilidade, que é a capacidade de deixar ser conduzidos pela ira, que é contrário à sua natural inclinação, irá nos estimular a lutar, a combater contra os próprios seres humanos. E tudo isto com o objetivo de escurecer a nossa mente, de conduzir às trevas, e assim ela fica privada da verdadeira ciência e nos faz renegadores das virtudes. O contexto dessa sentença demonstra em Evagrio um certo otimismo na sua concepção psicológica e espiritual do ser humano. A natureza humana criada por Deus é boa, de per si, se inclinaria ao bem. Conduzi-la
né? Isto é, conduzir a natureza em direção ao mal, é obra do demônio. 25. Não provocar o ressentimento nos outros. Presta muita atenção, a fim que jamais alguns dos irmãos se afaste por ter tu o irritado. Neste caso, tu não poderás evitar em tua vida o demônio da tristeza, que durante o tempo da oração se tornará para ti como espinho. 26. A hospitalidade oferecida como reparação a quem foi por nós ofendido. Os presentes recebidos apagam, superam as lembranças das ofensas. Tenhas, portanto, presente Jacó. Quando Esaú lhe vinha ao encontro com 400 homens, ele conseguiu amansá-lo por meio de dons. Nós, que somos pobres, procuremos suprir a nossa indigência com um convite à mesa. E faz uma referência de Gênesis capítulo 32, versículos 7 a 9, e o capítulo 33, versículo de 1 a 3. 27. O remédio contra o vício da preguiça. Quando nós caímos presos ao demônio da preguiça, é então que nós dividimos nossa alma em duas seções e o façamos a preço de lágrimas. Uma parte a destinamos a nos confortar e a outra a ser confortado. Assim, colocando em nós mesmos as sementes de boas esperanças, repetiremos com Santo Davi: porque te afliges, ó minha alma, porque perturbas? Espera, pois, em Deus, porque eu cantarei ainda, lodes a Ele. Isto é, louvores a Deus, que é a saúde da minha face e meu Deus. Salmo 41, versículo 6. 28. É necessário permanecer na cela. É necessário não abandonar a própria cela no tempo das tentações. A cela era a cela do monge. Mas nós podemos ver na questão mística, a nossa cela está em nós mesmos, a nossa cela, né? A nossa mais intimidade. Isto é, criando pretextos credíveis para isto. Ao contrário, é necessário isolar-se bem dentro, se trancar na cela e se manter, aceitando corajosamente aqueles que querem entrar. Isso é, não rejeitar. É uma ação de não impedimento. Se chama isso aí apateia. Especialmente o demônio da assídia, preguiça. Não se deve fugir à luta. É próprio deste demônio, o mais danoso de todos, porque submete a alma às provas maiores. Evitar, portanto, esquivar-se a tal prova quer dizer habituar a mente a ser inerte. Isto é, uma mente medrosa e fugitiva. Por isso não se deve fugir à tentação. Não se foge à tentação, enfrenta-se à tentação. É um desafio a ser enfrentado, porque quanto mais a gente foge, mais ela corre atrás da gente.
A fuga é sinal de medo. O medo é a perda da confiança. O que teme é presa do mal. 29. Validade do pensamento na meditação da morte. Dizia o santo e espertíssimo nosso mestre. Parece que ele se refere aqui a Macário, o egípcio. É necessário que o monge esteja sempre bem disposto, como se devesse morrer no dia seguinte. De outro lado, ele deve servir do próprio corpo, como se devesse viver ainda por muitos anos. Primeiro critério, ele adicionaria, qual é? Reprimir o pensamento da preguiça, assídia, que faz o monge mais prudente. De outro lado, conservar o corpo em boa saúde e manter sempre igual, a assídia, manter sempre igual a abstinência. 30. A vanglória não tem um remédio fácil. É difícil fugir ao pensamento da vanglória, visto que tudo aquilo que fizer para expulsá-lo se tornará para ti um motivo de glória no futuro. Além disso, não são os demônios a se opor a todo o nosso pensamento, ao pensamento bom, mas ao menos para alguns deles. São, portanto, os próprios vícios que nos prendem. 31. A vanglória persiste mesmo depois da vitória sobre os altos vícios, os vícios capitais. Constatado que o pensamento da vanglória vem expulsa quase todos os demônios, retomando. Constatado que o pensamento da vanglória vem expulso de quase todos os demônios, mas também constatei que depois da derrota de outros demônios que fogem, aquele que cultua a vanglória reaparece corajosamente e se apresenta ao monge no alcance extraordinário de sua virtude. Acontece que muita gente, ao vencer o mal, ao vencer esses demônios, mais tarde a pessoa vai se ufanar, vai se gloriar de que ele venceu. E essa arrogância, essa vanglória, mostra que ele não se esvaziou de si mesmo. Ele atribui para si a vitória da luta. Não, a vitória da luta é sempre Deus. Por isso essa atitude de humildade. Porque quando você vence alguma coisa, não é você que vence. É a graça de Deus que vence em você. E reconhecer que aquilo que você conseguiu vencer é sustentado por essa graça divina. Você não tem que se ufanar por aquilo que você conquistou. Você deve reconhecer a própria realidade divina que age em você, essa graça divina. O fruto da vida ativa. Aquele que atingiu a alta ciência e colheu o prazer que da alta ciência deriva, não se deixará bajular pelo demônio da vanglória. Embora este demônio lhe exiba todos os prazeres do mundo. Na verdade, o que mais melhor poderia submeter-se a ele, o que mais melhor poderia submeter-se a ele do que superar a contemplação. Esta é a meta suprema que deve dirigir todo o progresso e processo na vida ativa, a vida espiritual. No entanto, nós que não conseguimos ainda saborear esta ciência, experimentando-a,
trabalhamos prontamente, tanto quanto convém, a vida ativa, demonstrando assim a Deus nosso propósito, aquele que tudo realiza para chegar àquela ciência. 33. As lembranças da vida passada e os remédios contra o orgulho. Lembra de tua vida passada e de tuas antigas quedas. E como tu, prisioneiro das paixões, chegaste à impassibilidade. A impassibilidade aqui é a apatia que nós havíamos falado, porque ela exprime a base da construção ascética de Evagrio. Isso tudo se faz por misericórdia de Cristo. Recordas também do mundo que saístes. E como esse te humilhou de tantas e frequentes, o mundo te humilhou de tantos e frequentes modos. Comigo devereis discorrer também isto, para dizer-me quem é que te protege no deserto e quem é aquele que te afasta os demônios que rangem seus dentes contra ti. Tais pensamentos geram a humildade e não permitem entrar o demônio do orgulho. Aquilo que São Paulo fala, Santa Teresa também fala, tudo é graça. Se vencemos alguma coisa, não somos nós que vencemos, é Deus que vence em nós. Estamos sempre a serviço dessa graça divina. E é justamente ao abrir essa graça que nós vamos vencer esses desafios, esses vícios e demônios que querem nos tirar do caminho da virtude, no caminho do bem, no caminho de Cristo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.